abrir junto comigo a passagem de Provérbios. Provérbios no capítulo de número 27. No verso de número 17. Essa noite nós queremos meditar a respeito de um tema, e o tema dessa ministração se chama Relacionamentos Avivados. Amém? Relacionamentos Avivados. Provérbios, capítulo de número 27. Vamos ler o verso de número 17. Glória a Deus. Eu faço a leitura, a palavra do Senhor nos ensina o seguinte: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Repito, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que há em nosso meio alguns privilegiados, irmãos que estão casados já há algum bom tempo. Temos irmãos aqui que já estão casados há mais de 30 anos. Temos pessoas que já estão juntas há 35 anos, 40 anos. Isso é uma bênção de Deus, é uma dádiva. Mas a pergunta que eu quero fazer diante desse versículo que nós acabamos de ler é sobre as possibilidades desse relacionamento, as possibilidades dessa relação conjugal, desse casamento, para nós começarmos a pensar e meditar a respeito desse tema. A pergunta que eu faço é possível um casamento de 20 anos de convivência ser melhor do que aquele que está há 1 ano convivendo junto? É possível? É possível um relacionamento se tornar melhor a cada dia que passa? É possível você dizer que essa pessoa que está do seu lado, possivelmente seu cônjuge, aqueles que estão lado a lado com seu esposo ou com a sua esposa, você pode afirmar que essa pessoa que está do seu lado aí, ela é melhor hoje do que era quando você a conheceu? Eu posso garantir para você, a Day é muito melhor hoje do que há 12 anos atrás, quando nós nos casamos. Muito melhor. Muito melhor. Espero que você também possa dizer o mesmo. E essas perguntas eu estou fazendo, e eu acredito, de acordo com a palavra de Deus, que as respostas a essa pergunta, baseado nessa palavra que nós acabamos de ler, a resposta é sim, com certeza, sem dúvida alguma, é possível e muito. Porque o que o versículo menciona é que existe um desafio nesse relacionamento, mas uma vez que nós entendamos, compreendamos o propósito dessa relação, nós podemos com certeza dizer que nós nos tornamos melhores a cada dia, fruto desse relacionamento, fruto dessa convivência. E eu não falo apenas e exclusivamente sobre casamento, até porque nós temos pessoas que não são casadas, não estão casadas, mas eu falo a respeito de relacionamento de pessoas, relacionamento interpessoal, relacionamento de ser humano. E esse versículo nos garante que, se nós entendermos o propósito dessas relações, com toda certeza, baseado na palavra de Deus, nós vamos poder afirmar que esse relacionamento ele é poderoso, e ele é melhor, e ele é mais avivado do que antes. Conforme o tempo passa, ele fica cada dia melhor. É como o vinho, cada dia que passa, melhor fica. O tempo se encarrega de trazer mais avivamento para essa relação. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Eu sei que alguns dizem por fé, mas vamos que vamos, em nome de Jesus. O texto bíblico que nós acabamos de ler, e eu repito, para que a gente possa deixar ele bem enfatizado, ele menciona o seguinte, ele diz assim, ó, como ferro com ferro se afia,
assim o homem ao seu amigo. Essa versão Almeida, revista é atualizada. Na versão NVI, a nova versão internacional, a escolha é pela palavra companheiro. Então ali está claro uma comparação da relação de ferro com ferro, e a comparação está na relação de homem com homem, de pessoa com pessoa, os relacionamentos interpessoais. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala a respeito de um tema, que é um tema muito importante, é o grande tema dessa noite, fala sobre relacionamentos. Relacionamento. Amém? E nós queremos aprender sobre relacionamentos avivados. É isso que nós queremos abordar aqui nessa palavra. E uma coisa de base para nós aqui, um ponto de partida para tudo que nós vamos falar, é você saber que quando você abre a Escritura Sagrada, quando você lê a Bíblia, você precisa entender que a Bíblia, ela é um livro, na verdade são vários livros, né? São 66 livros ao todo, mas esse compêndio, esse material fantástico que é a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela é definitivamente um livro de relacionamento. Ok? É importante você entender nessa perspectiva. O Senhor, por meio da sua palavra, Ele quer deixar claro para nós que a Bíblia, a Escritura Sagrada, a revelação, tem tudo a ver com relacionamento. Se você pegar por base o decálogo, os 10 mandamentos, a lei, você vai se deparar com a seguinte realidade: de 10 mandamentos que se tem, os 4 primeiros falam de relacionamento do ser humano para com Deus. E os últimos 6 mandamentos falam do relacionamento do ser humano para com o seu próximo, para com o outro. Por que isso? Porque Deus nos criou seres relacionáveis. Deus nos criou para convivência. Deus nos criou, nos gerou, nos formou. E seu propósito está em nos colocar em projetos que nos envolvam dentro de uma comunhão. Isso é palavra de Deus. Isso é revelação bíblica. E nós poderíamos aqui ficar horas e horas falando de passagens bíblicas que deixam claro isso. Eu vou falar alguns versículos, mas com certeza há muito mais. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra, senão eu leio para você Provérbios 18, versículo 1. É um versículo poderoso que fala a respeito do solitário. Fala a respeito daquele que decide andar sozinho. Daquele que se entrega à solidão, que se isola. E lá, Provérbios 18, verso 1, diz que o solitário, ao se isolar, ele se insurge, ele se insubmete contra a verdadeira sabedoria. Olha o que ele faz. A escolha de não se relacionar, a escolha por viver de forma solitária, a escolha de não se entregar aos relacionamentos, faz com que nós venhamos a se insubmeter, se indispor, sair debaixo da sabedoria de Deus. E diz mais, lá fala que o solitário ele busca o seu próprio desejo. Na revista atualizada, que é a versão que nós comumente lemos aqui, menciona o seguinte: olha, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Na versão NVI, diz assim, ó: quem se isola, grave isso, ó, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, se torna um insensato. Fortes palavras bíblicas, mas em outras palavras, o que aqui está escrito é que aquele que se isola, aquele que decide andar solitariamente, além dele ir contra a sabedoria de Deus, ele está se colocando numa posição contrária à sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não vai fluir na vida dele, porque Deus criou ele para o convívio, Deus criou ele para a comunhão, Deus criou ele para se relacionar. Então, significa que essa pessoa, ao fazer isso, ela vai viver para si mesma. Ela vai viver uma vida egoísta. Ela vai viver uma vida baseada na busca de atender os desejos do seu coração e não vai conseguir. Ele vai ser como um insensato.
Essa escolha é a pior possível. Por quê? Porque conviver vai significar buscar não apenas aquilo que nós gostamos, não apenas aquilo que nós queremos, não apenas aquilo que nos interessa, não apenas aquilo que nos faz bem, mas nos relacionar significa muitas vezes abrir mão. Muitas vezes se relacionar significa abrir mão daquilo que queremos, daquilo que desejamos, daquilo que gostamos, em prol de algo maior, em prol de algo que funcione. E esse é o nosso grande desafio. Esse texto aqui, que nós escolhemos para meditar, que fala a respeito do ferro que afia ferro, esse é um texto muito desafiador. E o desafio aqui, ele está em função de uma pessoa lidar com a outra. Porque ali ele menciona o seguinte, ó, do mesmo modo, da mesma maneira, do mesmo nível, da mesma forma que um ferro afia outro ferro, assim acontece nos relacionamentos entre as pessoas. Então, quando a Bíblia ela fala do ferro que afia o ferro, eu acredito que logo a sua mente já imagina essa situação. Acho que você já consegue criar uma imagem mental e você começa a pensar o que significa de fato um ferro afiando outro ferro. Ferro com ferro, uma das coisas que acontece quando o ferro se encontra com o ferro, dá barulho. E muito barulho. Quem mora perto, quem conhece a realidade daqueles que trabalham com ferro, sabem o quão barulhento é esse processo. Ferro com ferro dá barulho. Ferro quando bate em outro ferro, não é silêncio que se manifesta, é barulho que se manifesta. Por quê? Porque quando um ferro bate no outro, gera o quê? Gera atrito. Eita glória. Gera atrito. Já está entendendo para onde está indo esse negócio, né? Então, quando gera atrito, gera um negocinho bem visível. O som é compreendido por nós pelo barulho. Mas tem algo visual também dessa relação do ferro com ferro. Na medida que ele bate um no outro, e na medida que ele se atrita no outro, sai faísca, irmão. Sai faísca. E quando você lê esse versículo, a primeira impressão que você tem é: meu Deus do céu, eu não quero esse negócio. Esse negócio não é positivo, porque ferro com ferro machuca, fere. Ferro com ferro vai fazer dor, vai haver oposição. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Quando a palavra de Deus ela fala dessa figura, ele está com certeza nos dizendo, a palavra de Deus, o Senhor através da sua palavra está nos dizendo que existe um aspecto que não é negativo como esse que a gente logo pensa, mas existe um aspecto que vai muito além do barulho, que vai muito além do atrito, que vai muito além das faíscas. E é sobre isso que a gente precisa entender, porque senão a gente vai achar que relacionamento humano é igual ferro batendo em ferro e fazendo barulho, gerando atrito e manifestando faísca. Mas existe algo sobremodo excelente. Existe algo melhor que tudo isso. E nós com certeza precisamos compreender qual que é o propósito disso tudo. Em outras palavras, nós precisamos entender por que Deus nos criou e nos colocou no desafio de nós nos relacionarmos uns com os outros. Por que Deus fez isso? Qual que é o verdadeiro propósito do ferro que afia ferro? Assim é o homem em relação a outro homem, uma pessoa em relação a outra. No livro de Eclesiastes também, um livro de Salomão, lá também fala a respeito do machado. E a gente tem um pouquinho de ideia em relação a essa ideia de ferro, compreendendo um pouquinho da ideia também do machado. E se você quiser, depois você pode olhar atentamente, mas eu apenas cito, está em Eclesiastes 10:10, diz assim, ó: se estiver embotado o corte e não se afiar o machado, então se deve colocar, fazer mais força. Vamos de novo. Olha, se o corte, se estiver embotado o corte, se não tiver fio, se não tiver afiado o machado, obrigatoriamente, aquele que está trabalhando com o machado vai precisar fazer o quê? Mais força. Ou seja, o que aqui o autor bíblico está dizendo para nós?
Na hora que aquele homem do campo quer rachar uma lenha, e ele percebe que o seu machado não está afiado, o fio do machado não está no ponto adequado, e ele, por alguma razão, não amola, não trabalha para que aquele fio fique no ponto adequado para o corte. O que obrigatoriamente vai acontecer? O que vai acontecer com ele? Ele vai perder mais tempo, ele vai gastar mais energia, e pode ser que ele nem consiga êxito. E se conseguir êxito, vai ser com muita força. O texto fala que tem que fazer muita força. Vai ser com muita força. Vai gerar muita dificuldade para que ele possa cumprir com o propósito pelo qual ele usa o machado. Então, a pergunta simples e lógica, como qualquer criança poderia responder, mas é uma pergunta importante para nós entendermos, por que se afia o ferro então? Por que se afia o ferro? O que você acha? Por que se afia o ferro? Se você pensou juntamente comigo a respeito do machado, você já sabe a resposta. Se afia o ferro para melhorar a ferramenta. Se afia o ferro para melhorar a ferramenta. Esse é o propósito de se afiar o ferro. Então, se o machado racha a lenha, se a foice determina a capacidade da colheita, ou no contexto doméstico, se a faca ou algum instrumento de corte vai ser usado, a indicação é que isso esteja afiado, porque se não tiver afiado, vai dar trabalho. A verdade é que quando a gente pensa que o ferro precisa entrar em ação, entenda a ideia aqui do ferro, né? Nós logicamente estamos aqui entendendo que para ele conseguir êxito, vai precisar afiar. Ele vai se tornar uma ferramenta melhor e vai cumprir o seu propósito na mesma medida que ele estiver afiado. E aí Deus pega essa ideia e coloca isso para a relação, para o relacionamento. Ele fala que é igual. Olha que coisa maravilhosa. Os relacionamentos, irmãos, eles têm sido um grande desafio desde que o mundo é mundo. Desde Gênesis 3, relacionamentos são um grande desafio. Desde a queda de Adão e Eva, o tema relacionamento não é apenas um grande desafio, ele é o maior desafio de todos. Ele foi, é e continuará sendo até que nós possamos ser glorificados. Até que nós possamos viver numa outra realidade que não essa que nós vivemos. Os relacionamentos têm sido, ao longo da experiência humana, o tema de maior desafio de todos, que a gente precisa, com certeza, entender melhor. Quando eu dei a ideia do casamento, quando nós pensamos no casamento, logicamente, o casamento está carregado de um grande desafio. Porque existe uma diferença gigante entre homem e mulher, entre marido e esposa. E no meio dessa realidade existe o quê? Existem choques, existem atritos, existem situações que literalmente saem faíscas. Existem alguns conflitos. Por quê? Porque você coloca numa mesma casa, numa mesma realidade, num mesmo lar, duas pessoas que têm realidades diferentes, que são diferentes, que tiveram uma criação diferente, que têm uma maneira de pensar diferente, que têm personalidades diferentes, que têm atitudes diferentes. Aí você já consegue imaginar o tamanho do desafio, que é esse negócio de viver uma vida a dois. Então essa combinação dessas diferenças, elas podem se tornar como uma química explosiva, ou, e é essa a intenção de Deus, Deus não quer aqui falar conosco o quão problemático é uma relação, mas Deus quer nos dar caminhos de solução. Deus está dizendo que existe, na medida que nós temos a revelação da palavra de Deus, existe a possibilidade de nós termos relacionamentos que são frutíferos, relacionamentos que são avivados, relacionamentos que são prazerosos, bons, que cumprem o propósito pelo qual eles foram feitos, eles foram moldados por Deus. E a gente vai precisar aprender a tirar proveito dessas diferenças também. Nós vamos precisar, em algum momento, entender a importância dessa relação entre seres humanos, que por vezes têm tendências completamente opostas uma ao outro.
Eu sei que alguém poderia pensar em relação a casamento, né? Com certeza, algumas pessoas até mesmo aqui diriam: ah, pastor, casamento é algo muito difícil. Casamento é um negócio muito complicado. Casamento é muito difícil, pastor. Estou casado, eu sei o que eu estou falando. Eu queria dizer para você que casamento não é difícil. Difícil é você. Difícil sou eu. Difícil somos nós. O casamento em si, criado por Deus, é uma bênção. O difícil são os seres humanos. O difícil não é o casamento em si. A dificuldade dos casamentos está no fato de que nós somos colocados para dentro de uma realidade que nos mostra, que nos desnuda, que nos revela, que nos torna bem transparentes, que não há para onde correr. As pessoas, eu vou usar essa expressão, literalmente dentro do casamento se veem peladas, em todos os aspectos da palavra pelada, não apenas fisicamente falando, mas em todos os aspectos da palavra. E isso é chocante para muitas pessoas. E muitas vezes a forma como nós entramos num relacionamento acaba por criar muitos problemas desnecessários. Deixa eu mencionar isso novamente. Às vezes a forma como nós nos relacionamos, por não termos revelação da palavra de Deus, faz com que nós criemos problemas que não precisavam acontecer. Nós somos campeões de criar problemas que são desnecessários. Eles não precisavam existir, mas existem por causa da dureza do coração do ser humano. Por exemplo, a palavra de Deus tem um versículo que eu acho, assim, muito legal, abençoadíssimo, que nos faz pensar a respeito da conduta que uma pessoa tem quando se relaciona com a outra. Se você quiser, pode abrir, se não, apenas preste atenção nesse versículo. Provérbios capítulo 15, verso 1. É um versículo poderoso que fala a respeito do modo de falar um com o outro num relacionamento. Isso é forte. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz assim, ó: a palavra dura suscita, gera, cria a ira. A palavra dura, ela levanta, ela torna aquele momento no momento da manifestação da ira. A palavra dura suscita a ira. Mas olha agora o que acontece. Mas a resposta branda desvia, eita glória, desvia o furor. Uau, a palavra dura cria o problema. A palavra branda desvia o problema. Mas que coisa linda. Imagina a sua casa, pessoas decididas a terem palavras brandas. O problema quer se manifestar, vai para outro lugar. Ali não. Por quê, pastor? Porque foi desviado de lá. Estava na reta, mas a palavra branda tirou da reta, foi para a tangente, foi para outro lugar. Mas na sua casa, não. Amém? Aleluia. O que esse versículo está dizendo para nós? Está dizendo o seguinte, olha, a ira, a hostilidade, porque são ideias que aqui estão sendo mencionadas. Ou, o outro lado da história, a brandura, ou a amabilidade, ou a paciência, a longanimidade, o amor, eles serão determinados, segundo a palavra que nós acabamos de ver aqui, de acordo com a postura que nós temos quando nós nos relacionamos uns com os outros. É isso. Ele está dizendo isso. A ira ou a hostilidade, ou do outro lado, a brandura e a amabilidade, são determinadas, ou melhor, determinam a qualidade dos nossos relacionamentos. Entenda assim. Um relacionamento vai ser tão bom quanto a qualidade das palavras que são lançadas um para o outro. Um relacionamento vai ser horrível, digno de pena, de misericórdia, na medida que as pessoas não souberem se relacionar umas com as outras. Porque as palavras que saem da boca, segundo esse versículo aqui, isso vai mostrar que muitas vezes nós temos problemas que não precisavam existir, e eles só existem porque a gente não sabe conversar, porque a gente não sabe nos relacionar uns com os outros. E para isso é que nós estamos aqui, né, irmãos? Nós queremos, em nome de Jesus, aprender a arte de se relacionar um com o outro. Amém? Glória a Deus, para que a gente possa constatar aquilo que a gente falou no começo, que os nossos relacionamentos hoje, de longo prazo, de longo tempo, são muito melhores do que quando começaram. Em nome de Jesus.
E esses problemas, eu falei de casamento, mas é só para a gente ter uma ideia. Eles não estão exclusivos no casamento. Na relação de pais com filhos, na relação de patrão e empregado, de líder e liderado, na relação entre irmãos da igreja, isso tudo está aqui diante dessa mesma palavra. Então, quando o nível de um relacionamento é o que a gente está querendo entender, para que esse nível ele possa ser abençoado, nós vamos ter que entender esse desafio aqui dessa relação. A gente vai precisar olhar para o nosso comportamento, pela maneira como nós reagimos às situações. Porque ali fala de uma reação, uma resposta que se dá. E na verdade o grande desafio está num fato, irmãos. Nós somos muito diferentes uns dos outros. E isso é o que é o elemento complicador da nossa experiência de relacionamento. Nós somos muito diferentes. Nós pensamos de maneira diferente, nós viemos de realidades diferentes. Nós chegamos até esse momento com uma experiência de vida diferente do outro. Isso, quando é colocado junto, às vezes, precisamos entender o propósito. Caso contrário, vai apenas ser atrito, choque, faísca. Mas é importante a gente entender que Deus não nos colocou nesse relacionamento para que a gente possa viver na base de faísca, choque, pancada, atrito. Há uma perspectiva boa aqui que Deus está querendo falar conosco. Há uma ideia muito boa. Há uma maneira de nós vivermos que vai precisar de uma revelação para que a gente possa entender como que nós trabalhamos a nossa própria vida e crescemos no nosso relacionamento um com o outro. É isso que Deus quer nos chamar a viver. O Lutero, Martim Lutero, reformador da igreja, após ele ter a revelação a respeito da justificação pela fé, e entender biblicamente que o justo vive por fé e que a salvação é por meio da fé em Cristo e não por obras, para que ninguém se glorie, isso fez com que ele abandonasse seu estilo de vida e reprogramasse a sua história de acordo com a palavra de Deus. E ele logo entendeu, por meio da leitura e por meio do relacionamento com Deus, que Deus não queria para a vida dele uma realidade que ele tinha como um sacerdote católico, que era o celibato. E ele rompeu com essa realidade, e diante desse rompimento ele conheceu uma mulher chamada Catarina, com a qual ele se casou. E depois de um tempo dessa experiência de casamento, Lutero fez uma afirmação, e ele falava bastante a respeito de casamento, mas ele fez uma afirmação muito interessante. Ele disse o seguinte, ele falou o seguinte, 1 ano de casamento, 1 ano de casamento, me santificou mais do que 10 anos de monastério. 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos da realidade solitária de monastério. E ele não fala isso para reclamar do casamento, ele não está reclamando do casamento aqui. O que ele está, na verdade, é mencionando que o relacionamento, ele nos estica. O relacionamento, ele exige de nós. Os relacionamentos vão nos colocar em situações em que a nossa carnalidade vem à tona. Os relacionamentos vão nos colocar em situações em que as nossas limitações ficam evidentes. Não tem para onde fugir. E é por isso que ele menciona que 1 ano dessa realidade significa mais do que 10 anos da outra realidade da qual ele vivia. A pergunta que se faz é por que em nossa geração algumas pessoas escolhem não se relacionar com outras pessoas. Por que algumas pessoas se privam de se relacionar? Por que alguém em sã consciência faria a escolha da solidão? De ser solitário, de viver uma vida isolada. Por quê? A resposta é óbvia, né? É porque para se relacionar com outras pessoas, a gente vai se deparar com vontades diferentes, com desejos diferentes, com um jeito diferente de ser. Em algumas ocasiões, na verdade, na maioria, nós, para nos relacionarmos uns com os outros, vamos precisar aprender a arte de abrir mão, a arte de ceder. Nós vamos precisar lidar com algumas realidades de perceber a nossa carne, a nossa alma, e perceber que os desconfortos da nossa alma, da nossa carne, serão muito evidenciados, vão ficar muito claros na medida que nós nos relacionamos uns com os outros. Por isso que algumas pessoas falam, eu prefiro lidar com os cachorros. Por isso que algumas pessoas preferem lidar com os patos, com os marrecos, com os gansos, com os passarinhos, com os pardais, com qualquer espécie
E algumas pessoas chegam ao cúmulo de dizer, não, o ser humano é difícil. Não é o outro que é difícil. Lembre-se, a dificuldade não está no relacionamento em si, está no fato de que o meu ego me atrapalha muito. O meu egoísmo, ele não quer abrir mão, ele não quer ceder. Ele não quer permitir com que muitas vezes eu seja confrontado na minha carnalidade, que eu seja confrontado nas minhas vicissitudes, nas minhas mazelas internas, nas escravidões que a carne produziu na minha história. Você já deve ter ouvido, as pessoas mencionam, é muito comum falar isso, né? As pessoas dizem assim, olha, entre a ideia de um casamento, as pessoas falam, os opostos se atraem. Olha como ele é diferente, nossa, que coisa interessante, eles se combinam, eles são diferentes, mas na composição eles formam uma realidade bonita, uma realidade legal. Então os opostos se atraem. E existe verdade nesse negócio. Existe uma verdade nessa atração entre os opostos. Por quê? Porque quando as pessoas se apaixonam umas pelas outras, em qualquer nível da ideia de paixão que se possa ter, as pessoas são levadas a enxergar na vida do outro apenas o quê? As suas virtudes. E elas percebem o seguinte, olha, o outro tem virtudes que eu não tenho. Olha que coisa mais linda. Ele tem qualidades, ele tem virtudes que eu não tenho. Ele tem talentos, dons, ele tem realidades na vida dele que eu não tenho. Só que conforme o tempo vai passando, e quem está casado há mais tempo, ou quem tem amigos há mais tempo, logo vai perceber que não apenas as virtudes vão ser conhecidas, mas a mesma realidade que nós conhecemos, as virtudes que o outro tem e a gente não tem, vai fazer com que a gente descubra que o outro tem alguns defeitos que a gente também não tem. E aí é que começa um negócio chamado amor. E que dá lugar, o amor, ou melhor, a paixão, dá lugar ao amor de fato e de verdade. Talvez alguém possa perguntar assim, mas o que Deus tinha em mente quando pensou esse negócio, né? Não só o casamento, mas o relacionamento entre as pessoas. O que Deus tinha em mente? Será que ele estava em sã consciência quando ele criou essa realidade de comunhão, de relacionamento? Será que ele não falhou? E a resposta é não, ele não falhou. Porque os relacionamentos, eles fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida. E na verdade, para que nós possamos viver o propósito de Deus, não há como viver os propósitos de Deus desprezando os relacionamentos. Os relacionamentos, eles podem nos aperfeiçoar, os relacionamentos, eles podem nos fazer crescer, mas tudo vai depender da maneira como nós lidamos os relacionamentos. E é uma definição, uma decisão que nós vamos precisar ter. Queria que você pensasse na imagem de uma criança. Pensa na imagem de uma criança, filho único agora. E como um filho único, você sabe que ele não teve nenhum momento tão desafiador na vida dele, de precisar dividir o brinquedo, os presentes, o tempo, o espaço. Não teve. Por quê? Porque ele era filho único. Agora pensa numa outra criança, que desde a mais tenra idade, desde cedo, ela teve que aprender a lidar com a realidade de conviver com a vontade alheia e saber que ela tinha que dividir o mesmo espaço, por vezes os mesmos brinquedos, o mesmo tempo, a mesma atenção. O que acontece com o passar dos dias, meses e anos? Esse segundo personagem, dessa criança que não é filho único, ele vai ter uma tendência de ter uma maior facilidade de ter relacionamentos mais saudáveis. Porque ele aprendeu a se tornar, desde pequenininho, sociável. Há uma tendência grande para aquele que é um filho único a não ser assim. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade, a não ser que Deus o trate, a não ser que Deus lide com ele. Mas há uma tendência dele viver de uma maneira egoísta, pensar no mundo a partir do seu próprio umbigo. Nós não cresceremos com a mesma intensidade num ambiente onde nós não tenhamos desafios, irmãos. É como um surfista bom, não treina e não se torna bom, não se torna campeão, ficando nas marolinhas de uma praia brasileira. Ele vai precisar se desafiar a ir para as ondas grandes. Ele vai precisar ir para ondas maiores do que ele mesmo.
E lá, em meus desafios maiores, ele se tornará um campeão. Ele se tornará alguém, de fato, bom o suficiente. O que eu quero dizer com isso é que nós não vamos crescer num ambiente que seja favorável para a nossa carne. Aonde ninguém nos desafia, aonde ninguém nos gera nenhum tipo de atrito, aonde não existe faíscas, aonde não existe barulho. Porque esse lugar é o lugar do isolamento. E no isolamento não tem faísca, não tem barulho, não tem atrito, não tem bateção de ferro com ferro, não tem. É um lugar de silêncio, é um lugar de quietude, mas é um lugar de solidão. E a Bíblia fala que esse lugar é um lugar onde se insubmete contra a verdadeira sabedoria. E é onde se vive uma realidade de egoísmo. Eu estou casado há 12 anos com essa loira linda, que é a pastora Daiane. Maravilhosa. Espetacular. Eu tenho certeza que essa mulher, ela é muito melhor hoje. Eu treinei ela para ser melhor. É mesmo, pastor, você treinou ela, eu treinei, irmãos. Ela é muito melhor hoje do que antes. Ela é muito mais perdoadora do que antes. Ela é muito mais paciente do que antes. E eu treinei ela em tudo isso. Ela está muito boa. Ela aprendeu muito a me perdoar, a me aceitar. Ela foi treinada com paciência. Eu fui o principal ativador do tema paciência na vida dela. Ela é muito paciente, vocês conhecem, mas você sabe que Deus usou um homem chamado Wesley para tornar essa mulher tão paciente que vocês conhecem. E eu quero dizer isso para que você possa entender que os relacionamentos, eles têm os seus desafios, com certeza, mas eles estão aí para que nós possamos nos tornar melhores. Relacionamento é um investimento de Deus na nossa direção. Relacionamento é um investimento que Deus procura nos proporcionar a capacidade de nos tornar melhores e nós crescermos. Pessoas que se privam dessa relação, estou dando um exemplo apenas da minha relação com a minha esposa, eles não vão viver plenamente aquilo que o Senhor quer. E detalhe, Jesus nos ensina algumas coisas lindas e que podem ser muito bem colocadas diante de um contexto de casamento, não na sua literalidade, mas com certeza no seu princípio. Quando Jesus ele fala a respeito, por exemplo, olha, se alguém bater na sua face, vire a outra face. Uau, que desafio, pastor. Ele fala também, olha, se alguém te obriga a caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas. E ele vai falando palavras nesse sentido, que parece que relacionamento envolve perca, que parece que a proposta de um relacionamento ela é prejudicial, quando na verdade a ótica de Deus é exatamente oposta. Porque a lógica do mundo é exatamente oposta, diametralmente oposta à lógica de Deus. O reino de Deus é um reino invertido, completamente de cabeça para baixo com a lógica do mundo. Lá fora, melhor é ganhar do que perder. Aqui é melhor perder do que ganhar. Lá fora, o que vale é ser o maior. Aqui, os mais abençoados são aqueles que são os menores. Lá fora, quem se dá bem na vida é aqueles que se sobressaem sobre os demais e subjugam os demais debaixo dos seus pés. Aqui, os que crescem e que avançam mais são aqueles que são os mais humildes e que entendem que os outros são superiores a si mesmo. É ou não é uma lógica completamente invertida? A Bíblia fala assim, ó, melhor é dar do que receber. Aí você fica pensando, meu Deus, parece que Deus ele não estava num bom dia quando ele decidiu inspirar alguém para falar isso. Porque é óbvio que melhor é receber do que dar. Na Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Por que tudo isso? Porque Deus está nos ensinando, por meio dos relacionamentos, que eles são chave de crescimento na nossa vida com Deus. Eles são chaves de crescimento para que a gente possa se tornar tudo aquilo que Deus nos gerou para ser. E os relacionamentos só serão tão difíceis, irmãos, se nós não aprendemos a ceder. Por isso que Deus fala desse modo tão claro com a gente. Olha, se alguém bater num lado, dá outra face, porque Ele sabe que há um poder e um propósito em ceder, em abrir mão da justiça própria para deixar dele atuar. Abrir mão
da vingança, para ele se tornar aquele que nos vinga, se necessário for. Abrir mão dos nossos interesses para que o dele possa acontecer. E eu não estou falando, irmãos, com isso, talvez alguém possa me entender mal, assim, o pastor está falando que a gente não pode ter opinião mais, que a gente tem que ser capacho do mundo, que a gente tem que viver assim como um tapete para que os outros pisem em cima. Não, eu entendo que Deus te criou com muita personalidade, com muito senso de opinião, e nós precisamos viver em ambientes que nós possamos falar livremente um com o outro, e expressar nossas ideias. Mas nós precisamos saber que mais do que expressar nossas ideias, que são diferentes uns dos outros, Deus nos chamou a viver uma vida de amor. E Ele falou que estão equiparados, amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, e por semelhante modo, igual a esse mandamento, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E isso é o que vale. E quando a vida é vivida nessa dimensão do amor, o amor ele sofre. E não sofre apenas um pouquinho, ele sofre em tudo, tudo sofre. O amor ele espera. E ele não espera apenas um dia ou dois, ele tudo espera. O amor ele suporta, mas não suporta apenas algumas coisinhas, ele tudo suporta. O amor ele crê, mas não crê apenas por meia hora, ele tudo crê. Isso é o amor. E se nós não vivermos essa realidade, nós não vamos nos permitir crescer. Eu estou aqui ministrando para que você possa entender que os nossos relacionamentos são ferramentas de Deus para o nosso crescimento espiritual. Às vezes a gente acha que crescer espiritualmente é se trancar num quarto e fazer TSD de 1 hora por dia e sair daquele lugar convicto de que o dia vai ser bom, mesmo que aconteçam muitos atritos, muito barulho e muita faísca, e sem se permitir ser tratado por Deus em meus relacionamentos. Eu estou aqui dizendo que do mesmo modo que nós temos essa experiência linda e maravilhosa com Deus, nós precisamos também ter experiências lindas e maravilhosas um com o outro. Do que adianta amarmos a um Deus invisível se nós não conseguimos amar o nosso irmão, que é bem visível e pode ser tocado pela nossa mão? Seria incongruente, seria inconcebível, seria algo que não está na perspectiva do que o Senhor tem para a nossa vida. Então, o desafio da vida, irmãos, é ter a atitude certa em tempos ruins. A nossa vida não é definida num dia bom, na marolinha da vida. A nossa vida é definida, definitivamente ela é definida nas tempestades, nos dias maus, em que as ondas grandes se levantam, e nós somos desafiados a dominá-las. E ali dominar não é dominar a onda, mas é dominar aquela onda que surge aqui dentro, como um tsunami, pronto a explodir e levar todos para a morte. E ela sai para a nossa boca, porque a língua, ela tem essa capacidade. Vida e morte estão no poder da língua. Por isso que a Bíblia vai falar bastante a respeito das palavras. Eu quero abrir mais um texto com você, antes que essa ministração termine, que é em Colossenses. O apóstolo Paulo ele fala em Colossenses, capítulo 4, verso 6, uma palavra linda e maravilhosa. Colossenses, capítulo 4, verso 6. Ele fala a respeito da palavra, da língua. Colossenses, capítulo 4, verso 6. Eu leio, diz assim a palavra de Deus: seja a vossa palavra temperada com sal, para saberdes como. É bom esse como, né? Esse como é ótimo. Não é apenas o que, é o como. Eu tenho certeza que os nossos amados irmãos aqui sabem muito bem, nas DRs que existem na vida conjugal, as mulheres elas são campeãs de serem usadas por Deus para poder falar a respeito do como. Porque ela sempre diz assim, não é o que você fala, é como você fala. Nessa hora você dá glória a Deus. Então aqui Deus fala, ó, seja a vossa palavra temperada com sal, para saberdes, não o que, mas como responder a cada um. O que está em jogo aqui, irmãos? Aqui está dizendo basicamente o seguinte: a gente não pode simplesmente sair falando o que a gente quer. Tem gente que fala assim, me deu, eu não sei o que acontece comigo, me deu um negócio na cabeça, eu fui lá e falei. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Gabriela, né? Cravo e canela. Nasci assim. Pois é, a Bíblia fala que esse seriado, esses livros, esse romance é do cão, é do diabo.
Nada desse negócio, eu nasci assim, sou assim, por isso isso tudo se explica desse modo, porque eu vim assim, meu pai também era assim, meu avô era assim, meu bisavô já era assim, por isso que eu sou assim, vou continuar sendo assim, e se alguém não gostou, o problema é desses que não entendem que eu sou assim. Então, a gente está sendo desafiado aqui a ter um medidor. Aqui está dizendo o seguinte, você tem que ter um medidor, como o sal, ele mede o quão bom uma comida se torna, e precisa ser criterioso nisso. Nem menos e nem mais. E você destrói a qualidade do alimento das duas maneiras, por ser insípido ou por ser salgado ao extremo. Então você precisa temperar, e aqui o tempero é com um sal. E esse sal vai precisar ser medido, para que a gente possa medir, na verdade, aqui o que? As palavras precisam ser medidas. E quando a gente mede as palavras, a gente está medindo juntamente com as palavras o nosso comportamento. Aleluia. Glória a Deus. Isso tudo aqui nos ensina muito, nos molda, nos ajuda a crescer. Eu quero te encorajar, por meio dessa palavra, irmão, a você olhar para a sua vida, para os seus relacionamentos, e a você se perguntar algumas coisas. Você tem se desanimado com o barulho? Você tem se desanimado com as faíscas que saem de vez em quando o ferro afia ferro na sua vida? Ou você tem se permitido ser afiado? Ou você tem se tornado alguém melhor com o passar do tempo? E o plano e o propósito de Deus estão cada dia mais vivos, claros, poderosos na sua vida, porque você se permitiu viver esse propósito de Deus. Eu espero que a sua decisão seja a escolha de Deus. Que você entenda que Deus não pensou algo errado quando Ele criou você para se relacionar. E há um grande desafio aqui, que nós temos diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, diante do nosso coração. O Senhor está nos ensinando que muitas das nossas experiências humanas, elas acontecem porque ruins, porque nos falta a revelação da palavra de Deus. E eu creio em nome de Jesus que Deus está nos trazendo revelação para que a gente possa compreender como que nós podemos nos relacionar melhor uns com os outros. E eu queria que você fizesse essa associação assim direta e reta dos relacionamentos interpessoais que você tem com o padrão, o nível que você tem diante do Senhor. Em nome de Jesus. Eu falo isso principalmente com aqueles que buscam ser espirituais. Eu quero dizer que esse tema de relacionamentos aqui, ele é totalmente espiritual. Ele não é um tema apenas de inteligência emocional e inteligência afetiva. Ele é um tema que ele está ligado à nossa vida de fé. O Senhor está associando a nossa experiência de relacionamento um com o outro com a nossa experiência com Ele. Não há como fugir dessa realidade. Não é à toa que Ele nos salvou e nos colocou para dentro de uma comunidade de fé chamada Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba. E Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba, eu quero dizer para você entender, caso você não saiba, é o melhor lugar do mundo para se congregar. Um lugar bom, irmão. Aqui tem tudo isso, tem faísca, tem barulho, tem atrito. Glória a Deus. A gente é campeão de fazer esse negócio, mas não tem só isso. Isso é maravilhoso. Se você olhar para o meu casamento, eu digo também, lá tem barulho que não falta lá em casa, né, amor? Meu Deus do céu, casar com um gaúcho, o que mais tem é barulho. Barulho tem bastante. Às vezes rolam os atritos também, saem as faíscas. Mas eu entendo um propósito que Deus me uniu a essa mulher maravilhosa. Eu também sou muito melhor. E eu tenho certeza que quem vai ser galardoado pelo Senhor vai ser a Dai. Porque ela, com certeza, é o maior e mais poderoso instrumento de afiar a minha vida. E eu queria dizer para você, e não apenas em termos de ser casado ou não casado, o tema é de relacionamento, que quando você se priva disso, você está se privando de crescer. Você vai sendo e vai se tornando um nanico a cada dia que passa. E Deus não quer isso para você. Deus não quer que você viva uma vida assim tão rebaixada à nulidade, tão rebaixada à mediocridade. É por isso que Deus te desafiou a você viver numa vida assim comunitária. Isso é maravilhoso. Eu sei que no nosso tempo algumas pessoas fazem a escolha de assistir mensagem em casa. E elas se declaram no IBGE como evangélicas.
E elas ficam lá, curtindo as boas pregações que se tem no YouTube. Essas pessoas estão em desobediência com a palavra de Deus. É mesmo, pastor, elas estão em desobediência? Sim, você ouviu uma mensagem inteira sobre isso. Porque ao fazer isso, ao fazer essa escolha, elas estão se insubmetendo contra a verdadeira sabedoria. Mas como o problema não é estar só lá fora, mas também pode estar aqui dentro, eu falo que cada vez que você decide, eu não vou mais na direção do meu próximo, eu não vou me relacionar mais, parece que você está evitando barulho, atrito e faísca. Mas o que você está evitando junto com o barulho, atrito e faísca é o seu crescimento pessoal. E quando você faz isso, decide, eu não vou me relacionar mais com aquele irmão ou com aquela irmã, por algum motivo que lhe parece justo, você acaba de buscar os seus interesses egoístas e se submeter, se rebelar contra a sabedoria de Deus. E você vai se tornar, com o passar dos dias, um ignorante espiritual, um nécio, um neófito, um insensível para as coisas de Deus. Pastor, isso que está escrito lá, essa a realidade daquela palavra. E eu não quero isso para você. Então eu queria estimular você, a você reatar, a você se reconciliar. Deus já se encarregou de trazer um elemento fantástico. Eu poderia aqui ficar falando horas e horas de quantas vezes o perdão foi a solução de Deus para a nossa relação. Eu já feri a Dai inúmeras vezes. Ela já me feriu um pouquinho menos, com certeza. Mas em todas essas ocasiões, uma coisa foi a solução. E vai ser a solução para o nosso casamento até o último dia, até o último fôlego da nossa existência aqui na terra. Que se chama perdão. Perdão. E para perdoar eu tenho que abrir mão. Para perdoar eu tenho que ceder. E deixar o tamanho da minha dor de lado, e o meu senso de justiça próprio, no meu pé. E colocar em evidência o outro. E declarar que o outro é mais importante do que a minha dor. O outro é mais importante do que a minha vontade. Que a minha interpretação do tema. Que a minha ideia a respeito daquele fato. E sabe umas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, irmãos? É que muitas dessas realidades são interpretações equivocadas que nós temos um para com o outro. Fruto de nós ainda não nos conhecermos tão bem. Às vezes nós corremos um risco grande de não nos entregarmos por inteiro e nós nos privamos de conhecer o outro e vamos julgando o outro a partir da nossa ideia, do nosso mundo, da nossa perspectiva. Eu vejo como pastor aqui da igreja isso acontecer assim a rodo. Acontece assim litros e litros por semana de interpretações equivocadas sugeridas pelo diabo, que é o senhor da divisão, aquele que nos odeia e trabalha incessantemente para que a gente possa se odiar também. E ele faz com que a gente tenha impressões um para com os outros das piores e mais distorcidas possíveis. Ele é campeão de nos fazer ler Facebook alheio da maneira equivocada. Interpretar o Instagram do outro da pior maneira possível. Ouvir o outro falar baseado numa voz que diz: ele é um traidor, ele não vale nada, não confia nele. Esse cara aí não presta. E essa voz do inimigo que nos tenta, que acusa, que fomenta a divisão, às vezes ela é mais ouvida do que a palavra de Deus. Eu quero estimular você, a você desprezar o diabo, a você deixar ele falando sozinho, e você confiar naquilo que Deus te chamou a viver. Vai ser fácil, pastor? Eu prometo para você que não vai ser. Não vai ser nada fácil. Mas eu prometo para você que você vai crescer muito, muito e muito. Mas você vai precisar se lançar nesse desafio. Quem não se lançar, não crescerá tanto. Mas eu vou para o céu, pastor? Vai para o céu. Mas seu galardão vai ser um pouco comprometido pela sua escolha de viver solitariamente. Porque o que te leva para o céu é a sua entrega da sua vida para Jesus. Mas não viver de maneira a se relacionar um com o outro nos priva de viver tudo aquilo que Deus tem, não só para esse mundo, para a nossa existência atual, mas para toda a eternidade futura. Então eu queria desafiar você em compreender por que você está casado. Queria que você pudesse compreender por que você tem aqueles filhos abençoados, lindos, cheios do Espírito Santo, homem e mulher de Deus. Para que você possa entender que como um ferro que afia outro ferro, Deus te colocou em relacionamentos
Ele prometeu que esse negócio seria um grande desafio, mas seria o único modo de você crescer, crescer e crescer. Permita ser afiado. Para quê? Para que você possa cumprir com o seu propósito. Assim como você afia o machado e ele racha a lenha, assim como você afia a foice e ela determina a qualidade da colheita, assim como você afia a faca e você consegue um instrumento de corte para cortar como que você quer os alimentos da sua casa, assim será também o propósito de Deus na sua vida. Ele será vivenciado ou não na mesma intensidade com que você permitir ser afiado. Eu deixo eu falar uma coisa para você. Deus não vai te afiar no TSD. É no TSD que Ele vai falar: vá se relacionar. Vá se relacionar. E você precisa entender que isso é espiritual. Nós vivemos algumas espiritualidades estranhas. Tem gente que fala: eu sou um crente de monte. Glória a Deus ser crente de monte. Crente de monte é bom, mas tem que sair do monte, descer e falar com aquele povo que às vezes está vivendo completamente alheio à vontade de Deus. O desafio da experiência humana não é só um monte. Vai chegar o tempo que a gente vai viver num monte permanente e nunca mais vai sair dele. Mas o nosso desafio é viver essa experiência de uma vida intensa com Deus e ser desafiado por Deus a viver com intensidade os nossos relacionamentos, um para com o outro. E deixa eu encerrar dizendo o seguinte para você: se permita conhecer o seu irmão. Se permita conhecer o seu irmão. Queria que você pensasse assim rapidamente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer lucidez, clareza e revelação agora ao seu coração. Se você tiver alguma dúvida, você está permitido em 3 segundos a dar uma olhada geral assim, ó, fazer uma observação geral assim do campo. Eu queria que você pensasse assim, ó: essa pessoa, eu não sei onde ela mora, eu não conheço ela, eu mal e mal sei o seu nome, e ela congrega na mesma igreja que eu há algum bom tempo. Conseguiu? 3 segundos para você fazer isso, vamos lá. 1, 2, 2,5, 2,60, 2,75. Isso é que nem quando o filho está... A gente quer que o filho fique um pouco mais, a gente vai esticando, né? 2,78, 2,86. Vai olhando, irmãos, é para olhar mesmo, esse é o desafio. Eu quero que você identifique gente que você não conhece e que você descubra que ele está aqui. Você percebeu que tem gente que está aqui que você não sabia que estava? Pastor, eu preciso de uma observação maior. Quer ficar de pé, pode ficar também, não tem problema. Mas é importante que você observe. Dê uma geral com seus olhos. Pense assim: eu nunca tomei um café com esse irmão. Eu nunca almocei com ele. Eu nunca comi um pão de queijo com ele. Eu nunca tomei um suco. Eu nunca tomei um açaí com esse irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Agora pode olhar para mim. Amém, irmãos? Vou fazer uma pergunta para você. O que você está esperando? O que você está esperando? Esse irmão morrer para você ir lá no velório e fazer uma pessoa tão boa? Nossa, que é esse irmão? Nossa, eu lembro dele na igreja. Nossa, que irmão abençoado. Você conhece? Nossa, a gente conviveu na mesma igreja 4 anos. É o irmão... É o irmão aqui, é uma bênção, homem de Deus. É aquele lá, aquele irmão lá. Ele estava naquela célula lá do... Qual que era a rede mesmo? Era uma cor lá. Era uma cor. Eu sei que era uma cor. Estamos juntos nessa, irmãos. Pastor, qual que é o desafio? Vamos fazer desafios assim praticáveis? Desafios praticáveis. Deixa Deus falar mesmo, né? Vamos assumir um desafio, irmãos, que nessa semana agora que começa hoje, você, ao final dessa ministração, que vai acabar pontualmente às 9 horas, dê um glória a Deus por isso. Você... Ô, irmãos, hoje é dia do pastor, irmãos. Então eu estou aqui, né, colaborando. Colaborando para que a gente possa
Ficar de boa aí, né, irmãos? Acabar 9 horas é coisa linda. Continue orando por mim, irmãos. Está fazendo muito bem a sua oração pela minha vida. Deus está me afiando. E saiba que a minha esposa é a principal afiadora desse processo. Não há a menor dúvida, né, amor? Mas vamos fazer um desafio bom. Vamos de novo agora. Essa olhada agora é uma olhada mais espiritual, com cara de quem quer obedecer o que Deus vai falar, tá bom? Aqueles 3 segundos mais longos de novo, para você identificar e se comprometa no seu coração. E para não ficar uma coisa só de compromisso no coração, quando acabar o culto e você for lá para baixo comer um pastel delicioso, faça o seguinte, no meio do caminho, rapidamente, fala assim: irmão, o pastor falou na frente do negócio e me veio você. Eu quero ter um tempo com você. Eu não sei o que você vai fazer, irmão. Se você vai comer um pastel na feira, se você vai no açaí, que está meio frio, mas talvez possa ser outra coisa. Se você vai convidar essa pessoa para sua casa, para ter um tempinho de 15, 20 minutos ou meia hora que seja. Com qual finalidade, pastor? Conhecer. Se expor um pouco. Se permitir se relacionar. Pastor, pode ser uma das minhas células? Está amarrado essa ideia, em nome de Jesus. E é fácil, irmão. Toda quarta-feira já está lá no mesmo bate-canal. Aí tá beleza. Olha o desafio pastoral hoje. Não pode ser da sua célula. Já quebrou uma galera aqui agora. Eu sei que você está pelo caminho do mais fácil, lembra? A gente sempre procura o caminho da facilidade. Não vai ser na marola, irmão, que a gente vai crescer. Vai ser nas grandes ondas. Então procura assim, ó, dá uma olhada de novo. E procura pensar contra a lógica natural. Dá uma olhada naqueles irmãos com cara amarrada. Sempre tem uns irmãos com cara amarrada. Procura um agora. Não, é só para olhar, tá? Não é para falar nada. Só olhou. Não precisa falar, é para você, tá? Dê uma olhada aí. Esse irmão, possivelmente ninguém pensou nele, tá? Mas você está pensando nele agora. Então, é possível que tenha algo bom aí da parte de Deus para acontecer ao longo dessa semana. Por que eu falo isso? Porque a nossa tendência é procurar os sorridentes, os mais legaizinhos, os gente boa, os mais queridos, os mais agradáveis. Aqueles que a gente acha que vai ter uma boa experiência. Eu quero que Deus te surpreenda. Principalmente naquelas impressões erradas que Satanás colocou em nosso ouvido. Ele disse assim, ó, aquele lá, não. Aí você colocou, não, a primeira impressão é a que fica. Está amarrado isso em nome de Jesus. O que está impresso no seu coração é a verdade do Senhor. Amém? Não é a sua primeira impressão, não. Ela é demoníaca, carnal e animal. O que importa é a impressão de Deus. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai fazer com que pessoas se conheçam. Que pessoas possam ser usadas por Deus na vida de um do outro. Você vai ver necessidades, realidades na vida do outro. Vai descobrir potencial. Vai descobrir virtudes. Vai conseguir descobrir qualidades que você nem sabia que existia. Pelo simples fato de você ter se lançado nesse desafio. Eu posso ouvir um amém de final de culto para esse desafio, irmão? Glória a Deus. É para glorificar de pé, né, irmãos? Então vamos ficar de pé. Aleluia.